Olá pessoal, voltando aqui para a gente continuar a nossa aula 12, agora segundo tempo da nossa aula 12, ok? Bom, nós vamos falar agora o ser humano novo, a passagem do velho homem para o novo homem. E aí eu me lembro muito de Nicodemos, né? Quando ele pergunta, Senhor, como é que a gente pode nascer de novo? Como é que eu posso ser uma nova criatura? Eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? Como que isso acontece? Jesus falou, não, definitivamente não é nada disso que vai acontecer. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Importa-vos nascer de novo. Então, nós, quando aceitamos a Jesus, recebemos esse novo nascimento, mas ainda vivemos a ambiguidade de sermos humanos. E Paulo vai falar muito dessa guerra que existe dentro de nós, da carne e do espírito, da natureza humana inclinada para o pecado, daquele novo nascimento que deseja as coisas espirituais, as coisas de Deus. Então ele vai revelar essa tensão que é real, ela existe. Então muitas vezes, né, a pessoa vem, ainda mais quem vem de uma experiência de pecado, de um mundo totalmente distante de Deus, até que se consolide o evangelho, né? Em tantas ocasiões, essa pessoa vai apresentar muitos conflitos com vícios, com pensamentos, com práticas, com palavras, com atitudes, com impulsos que já estavam acostumados a fazer de alguma maneira, não é? Então, é realmente um processo contínuo da obra do Espírito Santo em nós. Aleluia por isso. Então, essa vida nova, embora ela seja real, ela ainda vai se esbarrar muitas vezes com essa vida velha. Jesus Cristo, que é esse homem novo, esse homem perfeito, essa encarnação perfeita de Deus por excelência, e que o cristão precisa estar em conformidade com Cristo, ou seja, alinhado, unido, né, preso junto a Cristo, seguindo de perto a Cristo, não seguindo de longe, seguindo de perto. Vocês lembram de Pedro, quando Jesus havia sido preso, né? É óbvio que há um contexto para isso tudo, mas que eu vou ignorar agora, porque não é o caso de fazê-lo. Mas Pedro nega Jesus e ele seguia Jesus ali de longe, embora os outros nem estivessem ali, né? Mas seguir de longe não é a proposta de Jesus, é seguir de pertinho, bem de pertinho. E pela ação do Espírito Santo, nós vamos participando dessa nova humanidade que vai sendo construída no nosso interior, esse novo nascimento, essa nova vida, essa nova criatura. E aí temos outros textos bíblicos aqui que você pode depois conferir, tá bom? 2 Coríntios 5:17, Gálatas 6:15, e daqui a pouco eu vou te falar outros versículos ainda. Então nós não somos mais prisioneiros do passado, daquela velha natureza e do pecado. Porém, apesar de não sermos mais escravos do pecado, ainda temos a tensão de estarmos nesse mundo de pecado. E se não vigiarmos, e se não orarmos, e se não observarmos, se não praticarmos a palavra do Senhor, é possível que em alguns momentos a gente caia e tropece e peque, né? O pecado não é algo normal na vida. Muitas pessoas querem tratar isso com normalidade, com naturalidade, mas não é natural do cristão, daquele que nasceu de novo. O pecado precisa ser um acidente na nossa vida, especialmente nós metodistas que temos a tradição da santificação, né, do novo nascimento. Em John Wesley, que ele também era muito enfático, né, nessa disciplina do novo nascimento, da nova vida, da santificação, da perfeição cristã, inclusive, né? Mas essa ambiguidade que há dentro de nós muitas vezes nos perturba, muitas vezes nos
nos incomoda, né? Nos deixa tristes, porque às vezes a gente fala, puxa, como é que eu fiz isso? Como é que eu falei aquilo? Como é que eu pensei aquilo outro, né? E a gente fica decepcionado com a nossa própria vida. Mas essa tristeza que é gerado quando nós falhamos e quando a nossa velha natureza tenta se sobrepor, não deve ser um desestímulo para a gente desistir da fé. Ao contrário, deve nos alertar uma maior vigilância, uma maior meditação e prática da palavra do Senhor, um maior tempo de oração, de comunhão com o Espírito Santo, né? Para fortalecer o nosso homem interior. Eu lembro que John Wesley, ele dizia, dentro de nós, olha a figura que ele usava, dentro de nós há uma Dalila. E sempre que a Dalila tenta se levantar, eu digo, vai dormir, Dalila, vai dormir. Então eu acho muito engraçado até a maneira como ele coloca, né, essa ambiguidade que o crente passa, que o crente tem. Mas a gente não pode nem ignorar, nem nos deixarmos vencer pela Dalila. Bote a Dalila para dormir, não alimente o pecado. Foi isso que Deus falou para Caim, antes dele cometer lá o assassinato. Vigia, Caim, olha, não deixa o pecado te dominar, não deixa o mal te dominar, não é? Então, nós temos que compreender que, como crentes, nós estamos mudando de imagem. Nós estamos transicionando aquele velho homem cheio de pecado, inimigos de Deus, para a nova criatura, agora aprendendo as coisas de Deus, desejando a presença de Deus, desejando a vontade de Deus, né? Então nós estamos nessa transição. Essa novidade de vida não é só uma promessa que a palavra nos dá, ela também não é plena já agora. Então, ao mesmo tempo que ela é realidade, ela ainda também é uma promessa escatológica, né? Paulo falava, né? Agora eu olho como que num espelho, minha imagem obscuramente, mas um dia eu verei o Senhor face a face e o conhecerei assim como ele me conhece. Então, nós estamos nesse mundo provisório alcançando, lutando para alcançar, prossigo para o alvo, para a soberana vocação, não é isso? Então, sem dúvida, é uma promessa, mas também é uma realidade atual. Essa passagem do velho homem para o novo homem é um processo que dura toda a nossa vida cristã. Então, é aquele jargão que a gente conhece desde criança. Hoje eu preciso ser um crente melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu preciso ser um crente melhor do que eu fui hoje. É como se nós estivéssemos subindo uma escada, né? Cada dia a gente precisa subir um degrau. É um processo que dura a vida toda. Lá em 1 Coríntios 15, 49, você também vai poder ver Paulo comentando sobre isso, né? Então, assim como nós trouxemos essa imagem do homem terrestre, nós também trazemos a imagem do homem celeste, mas não somos plenos ainda, né? Nosso modelo, sim, é Jesus. Nós nascemos de novo, sim, por obra e graça do Espírito Santo. A redenção da cruz do Calvário é uma obra de Deus, é uma obra poderosa, é uma obra inigualável, insubstituível. E a cada dia nós precisamos ir morrendo para a velha natureza e crescendo para o novo homem, a nova mulher, segundo a imagem e semelhança de Cristo. Então, qual é a tristeza e às vezes a frustração que eu sinto nessa caminhada, né? Eclesiástica, inclusive, é que às vezes você se depara dentro da sua comunidade de fé com cristãos que têm 10, 20, 30, 40 anos no Evangelho e muitas vezes não assimilaram o básico da fé. E se não assimilaram o básico da fé, certamente
não conseguem viver o básico da fé e não conseguem romper e crescer de glória em glória para coisas mais extraordinárias que o Senhor tem chamado a sua igreja para realizar. Então são crentes tímidos na fé, são crentes lentos, são crentes sonolentos, né? São crentes muitas vezes mais carnais do que espirituais, são crentes que não têm a disciplina disciplinas espirituais de oração, de jejum, de leitura, né? De boas obras, de caridade, não tem prática. Então isso é frustrante. Então, ora, se é verdade que nós não somos ainda plenos dentro do projeto que Jesus trouxe, porque ainda temos a nossa natureza carnal, por outro lado também vemos ainda uma distância muito grande que poderia estar muitíssimo mais estreitada se tivéssemos maior empenho em andar em conformidade com essa nova vida que Cristo Jesus nos traz. Então, o ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, foi desfigurado, foi deturpado, foi ofuscado gravemente pela desobediência, pelo pecado. Foi fechado em si mesmo, ele rejeitou o dom de Deus, ele quer ocupar o lugar de Deus, quer conhecer o bem e o mal, quer ser igual a Deus. Entretanto, o cristão, ele precisa se revestir dessa imagem nova de Deus através de Cristo Jesus e do Espírito Santo que nos foi dado, a cada dia nos revestir dessa nova natureza, abandonar a velha natureza e nos revestir dessa nova natureza. Essa é a proposta que Deus tem para nós. Já já a gente volta para o terceiro e último vídeo.